E aí, pessoal? Tudo bem? Prontos para mais um mergulho profundo com a gente? Hoje a gente vai mergulhar num tema, tendo que falar, inteligência artificial na educação. Parece que não se fala de outra coisa, né? Pois é. E a gente vai voltar um pouquinho no tempo, lá para os anos 50, para entender como essa ideia de usar máquinas para ensinar não é tão nova assim. Ah, é verdade. Lá na década de 50, o psicólogo B.F. Skinner já falava em máquinas de ensinar. Ele achava que essas máquinas iam revolucionar a sala de aula, sabe? Ele imaginava um futuro bem diferente, né? Totalmente. Ele até acreditava que as máquinas podiam substituir os professores, ou pelo menos mudar completamente o papel deles. Nossa, imagina só. O professor virando um tipo de coordenador, guiando os alunos, enquanto a máquina ia dando feedback, corrigindo as atividades. É tipo um tutor virtual, né? É, exatamente. Mas naquela época, a ideia do Skinner não deu muito certo, né? Não, esbarrou em vários problemas. A tecnologia ainda era muito limitada, os custos eram altíssimos. Sem falar na resistência dos professores, né? Imagina a gente chegar e falar que uma máquina vai tomar o nosso lugar. Ah, com certeza. Ia ser uma revolução, né? Mas e hoje em dia? Com essa explosão da inteligência artificial, será que a gente está mais perto de realizar a visão do Skinner? É a pergunta que não quer calar, né? A gente vê tanta coisa acontecendo, né? ChatGPT, generativa, parece que a coisa tá andando rápido, né? Tá mesmo. A inteligência artificial de hoje é muito mais poderosa do que a da época do Skinner. A gente está falando de máquinas que criam, não só analisam dados. Elas escrevem textos, compõem músicos, geram imagens. É impressionante. Parece até mágica, né? Pois é. Mas a pergunta é, como a gente usa essa mágica a favor da educação? Essa é a questão. Na prática, como é que essa IA pode ajudar os professores e os alunos? As possibilidades são muitas. Imagina, por exemplo, um aluno com dificuldade em física, tentando entender um conceito complicado. Aí, o professor usa a IA para criar um gráfico 3D interativo que ajuda o aluno a visualizar aquele conceito de forma mais clara. Nossa, que legal! É como se a gente pudesse ver a física acontecendo, né? Exatamente. Ou então, pensa num aluno que está com dúvida em matemática e pode perguntar para um assistente virtual com um IA, tipo o ChatGPT. A IA responde na hora, de forma clara e objetiva, e ainda dá exemplos para ajudar o aluno a entender. Poxa, parece que a IA pode ser uma grande aliada na sala de aula, né? Mas e aí, com essa tecnologia toda, será que a gente pode confiar 100% nela? Boa pergunta. É preciso ter cuidado, né? A IA ainda tem suas limitações. Ela pode dar respostas erradas, ter vieses. A gente não pode simplesmente engolir tudo que a IA diz. Faz sentido. A gente precisa usar o nosso bom senso, né? Conferir as informações e comparar com outras fontes. Exatamente. A IA é uma ferramenta poderosa, mas a gente precisa saber usá-la com responsabilidade. Já não quero trocar um professor por uma máquina que pode dar respostas erradas, né? Mas me fala um pouco mais sobre essas ferramentas que você mencionou. Tem muita gente falando do ChatGPT, do Copilot, da Gemini. Como eles funcionam na prática? Então, esses sistemas que você falou, ChatGPT, Copilot, Gemini, são exemplos de AI generativa. Eles são como assistentes virtuais superpoderosos que podem te ajudar em várias tarefas, desde escrever textos até resolver problemas de matemática. Esses nomes já estão até famosos, né? Mas me explica uma coisa. Eles são pagos ou gratuitos? Olha, a maioria deles tem versões gratuitas, mas com algumas limitações, como o número de perguntas que você pode fazer por dia ou acesso a funcionalidades mais avançadas. Se você usar bastante, pode acabar valendo a pena assinar um plano pago para ter acesso ilimitado. Sei. E aí a gente entra naquela discussão. Será que no futuro assinar um plano de IA vai ser tão comum quanto assinar um plano de internet? É bem possível, viu? O futuro é uma caixinha de surpresas. Mas o importante é que, independente da ferramenta que a gente use, a gente precisa sempre conferir os resultados. E, se possível, dar um feedback para a IA continuar aprendendo e melhorando. Tipo, ensinar a máquina a pensar melhor, né? Mas, pensando bem, a gente está falando muito de texto, de resposta a perguntas, e na prática, como é que a IA pode ajudar os alunos a aprender matemática e física, por exemplo? Ótima pergunta. Imagina que você está com dificuldade em um problema de matemática ou física. Você pode tirar uma foto do problema e a IA te ajuda a resolvê-lo passo a passo, mostrando o raciocínio por trás da solução. Nossa, que legal. E quais são as ferramentas que fazem isso? Tem o Wolfram Alpha, por exemplo. Ele não é bem um sistema de IA generativa como o ChatGPT, mas é um mecanismo de conhecimento computacional que resolve problemas de matemática e física de forma muito eficiente. Ele te mostra os cálculos, os gráficos, tudo certinho. Parece mágica. Mas e além de resolver problemas, como mais a IA pode ajudar os alunos a estudarem? Tem muita coisa. A IA pode criar listas de exercícios personalizadas, com base nas dificuldades de cada aluno, fazer resumos de livros e vídeos, destacar os pontos mais importantes, até te ajudar a criar um cronograma de estudos. Parece que a IA pode dar uma mãozinha, tanto, né?
Mas será que não tem um lado negativo? Tipo, os alunos podem acabar usando a IA para colar ou fazer o trabalho por eles. É verdade, essa é uma preocupação importante. A gente precisa ter uma conversa franca sobre o uso ético da IA na educação. A ideia não é substituir o esforço do aluno, mas usar a tecnologia para potencializar o aprendizado. A gente não quer que a IA faça tudo pelos alunos, né? Exatamente. A gente quer que eles usem a IA como uma ferramenta para aprender mais e melhor. E como a gente garante que a IA seja usada de forma ética na educação? Bom, a gente precisa ensinar os alunos a usarem a IA com responsabilidade, a entenderem os limites da tecnologia e a não dependerem dela para tudo. A IA pode ser uma ferramenta incrível, mas o aprendizado de verdade vem do nosso próprio esforço e dedicação. É verdade. A IA pode ser uma mão na roda, mas não pode fazer tudo por nós. E me fala uma coisa, você acha que a IA pode ajudar a combater a cola na escola? Com certeza. Existem sistemas que identificam textos plagiados com alta precisão, o que ajuda os professores a coibir a cola e a promover a originalidade. Além disso, a IA pode ser usada para criar ferramentas que incentivam a criatividade e a produção de conteúdo original, tornando a cola menos atrativa. O que quer dizer que a IA pode ser tanto uma tentação para a cola quanto uma arma contra ela. Exatamente. É como se a gente tivesse uma corrida armamentista entre a cola e a tecnologia. A IA pode ser usada para burlar o sistema, mas também para fortalecer o sistema. Cabe a nós, educadores, usar a IA de forma inteligente e ética para criar um ambiente de aprendizado mais justo e honesto. Faz sentido. E além de tudo isso, a IA também pode ajudar os professores a entenderem melhor os alunos, né? Sim, com certeza. Através da análise de dados, a IA pode identificar padrões de aprendizado, prever dificuldades e até ajudar a criar planos de aula personalizados. Imagina um sistema que te avisa que um aluno está com dificuldade em um assunto e te sugere atividades materiais para ajudá-lo. Nossa, parece que a gente está entrando numa nova era da educação, né? Com a AI as possibilidades são infinitas. É verdade. Mas, no meio de tanta tecnologia, é importante a gente não perder de vista o lado humano da educação. Afinal, o que realmente importa é a conexão entre professor e aluno, a troca de experiências, a paixão pelo conhecimento. Concordo plenamente. E por falar em paixão pelo conhecimento, que tal a gente explorar um pouco mais como a IA está sendo usada para criar jogos educativos e simulações? Ótima ideia. A gente já viu como a IA pode ser usada para resolver problemas de física e matemática, mas ela também pode criar jogos que ensinam sobre história, geografia, ciências. Nossa, que legal. Esses jogos podem ser uma forma divertida de aprender, né? Com certeza, eles podem tornar o aprendizado mais interativo, engajador e memorável. E o melhor de tudo é que a IA permite criar jogos que se adaptam ao ritmo de aprendizado de cada aluno, tornando a experiência mais personalizada. Me fala um pouco mais sobre como esses jogos funcionam. Bom, eles podem usar a realidade virtual, realidade aumentada, inteligência artificial. A EA cria personagens que interagem com o jogador de forma personalizada, adapta o nível de dificuldade e gera cenários e desafios de forma dinâmica. Então cada aluno pode ter uma experiência única com o jogo. Exatamente. A IA permite que o jogo se ajuste ao perfil de cada aluno. Que bacana. E, além dos jogos, a IA também pode ser usada para criar simulações, né? Sim, as simulações podem ser usadas para recriar eventos históricos, para explorar conceitos científicos, para treinar habilidades profissionais. Com a IA, as simulações ficam mais imersivas e realistas, proporcionando uma experiência de aprendizado única. Imagina só, você pode voltar no tempo e vivenciar a Revolução Francesa, ou então viajar para dentro do corpo humano e aprender sobre anatomia. É isso aí. As simulações podem tornar o aprendizado muito mais interessante e envolvente. E como a IA contribui para a criação de simulações? A IA pode gerar cenários complexos, criar personagens virtuais que interagem com o usuário, simular diferentes situações e variáveis. É como se a gente pudesse criar mundos virtuais para aprender. Que incrível! Parece que a IA está abrindo um leque de possibilidades para a educação, né? Com certeza. Mas é importante lembrar que a IA é apenas uma ferramenta. O que realmente importa é como a gente usa essa ferramenta para criar experiências de aprendizado significativas e transformadoras. Concordo plenamente. E, para finalizar essa primeira parte do nosso mergulho, que tal a gente falar um pouco sobre o futuro da educação com IA? O que sabe que o futuro nos reserva? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Mas acho que podemos concordar que a IA vai ter um papel cada vez mais importante na educação. A gente já vê sinais disso hoje e as próximas décadas prometem ser ainda mais impactantes. Mas para onde exatamente a gente vai? Aí já é mais difícil de prever. O futuro é sempre incerto, né? Mas a gente vai continuar acompanhando de perto essa evolução da IA na educação. Exatamente. E a gente quer ouvir a sua opinião também. O que você acha que vai mudar na educação com a IA? Deixe o seu comentário nas nossas redes sociais. A gente volta já com a segunda parte do nosso mergulho, explorando mais a fundo o futuro da educação com IA. Fiquem ligados. Até daqui a pouco. E aí, pessoal? De volta para o nosso papo sobre a máquina de ensinar do futuro. A gente vai falando do B.F. Skinner, lembra? Lembro sim.
Aquele psicólogo visionário que queria usar máquinas para ensinar. Isso. Ele estava lá na frente, prevendo uma mudança radical da forma como a gente aprende. Mas na época dele, a tecnologia ainda não estava pronta para acompanhar as ideias. Faz sentido. Mas e hoje? Será que com a inteligência artificial a gente finalmente chegou lá? A gente tá vendo a IA fazendo cada vez mais coisas. Criando conteúdo, respondendo perguntas. Isso que é, tipo, até simulando debates filosóficos, né? A IA tá surpreendendo a gente a cada dia. Pois é. Mas a grande questão é, a IA vai ser só mais uma ferramenta na sala de aula ou ela vai mudar de verdade a forma como a gente aprende? E o que a gente valoriza na educação, né? Porque a tecnologia pode mudar muita coisa. Me faz pensar no papel do professor, sabe? O que vai acontecer com eles nesse futuro, com tanta IA? O professor sempre vai ser essencial, isso eu não tenho dúvida. A gente precisa de alguém para guiar, para inspirar, para motivar os alunos. Mas o papel do professor pode se transformar. Imagina o professor atuando como um mentor, um guia, ajudando os alunos a navegar nesse mundo de informações, sabe? Faz sentido. Com tanta informação disponível, a gente precisa de alguém para nos ajudar a filtrar o que é importante, né? E para nos ensinar a pensar criticamente, a questionar as coisas, a não acreditar em tudo que a gente vê na internet. Verdade. A gente não quer virar robôs, né? A gente quer usar a tecnologia a nosso favor para potencializar nossas capacidades humanas. É isso aí. A IA pode nos libertar das tarefas mais mecânicas e repetitivas, sabe? Imagina. Corrigir provas, planejar aulas, organizar material. Com a IA dando uma mãozinha, o professor vai ter mais tempo para se dedicar ao que realmente importa. A interagir com os alunos, né? A criar conexões, a despertar a curiosidade deles. Exatamente. A inspirar os alunos a se tornarem cidadãos ativos e conscientes, a buscarem conhecimento, a fazerem a diferença no mundo. E os alunos? Que tipo de preparo eles vão precisar para esse futuro com IA? O que eles precisam aprender para se dar bem nesse mundo novo? Olha, mais do que nunca, eles vão precisar aprender a aprender. Afinal, o conhecimento está se expandindo numa velocidade incrível. As profissões do futuro a gente nem consegue imaginar quais são. Pois é. O futuro é uma caixinha de surpresas, né? Mas a capacidade de se adaptar, de ser flexível, de estar sempre aprendendo, isso vai ser fundamental para qualquer profissão, né? Com certeza. E a IA pode ser uma grande aliada nesse processo, sabia? Imagina plataformas de aprendizagem personalizadas que se adaptam ao ritmo de cada aluno, sistemas de tutoria virtual que oferecem suporte individualizado. Nossa, parece até um sonho. A tecnologia está abrindo um leque de possibilidades incrível para a educação. Mas, como a gente já falou, é preciso ter cuidado, né? A IA é uma ferramenta poderosa. Mas toda ferramenta pode ser usada para bem ou para mal, né? Exatamente. A gente precisa garantir que a IA seja usada de forma ética e responsável para promover uma educação mais justa, mais equitativa, mais acessível para todos. A tecnologia não pode aumentar a desigualdade, né? Ela tem que ser um instrumento para democratizar o acesso à educação de qualidade. Concordo plenamente. E para a gente ir pensando nesse futuro da educação com IA, que tal a gente voltar um pouquinho para a nossa realidade? A gente já viu que a IA pode personalizar o ensino, gerar conteúdo, até simular debates, mas e na prática como isso funciona? Como a gente coloca essas ideias em ação? É verdade, a gente precisa aterrissar essas ideias e ver como elas se aplicam no dia a dia da escola. Imagina, por exemplo, um professor que tem acesso a dados sobre o desempenho de cada aluno, informações sobre as dificuldades, os talentos, os interesses de cada um. Com a ajuda da IA, ele pode usar esses dados para criar planos de aula personalizados, sabe? Seria como ter um professor particular para cada aluno, né? Isso mesmo. A IA pode ajudar a adaptar o ritmo de ensino, o tipo de conteúdo, as atividades, tudo para cada aluno, tornando o aprendizado mais eficaz e mais interessante. Nossa, que incrível. E além da personalização, a IA também pode ajudar a criar um ambiente de aprendizagem mais dinâmico e interativo, né? Com certeza. Já existem plataformas que usam IA para criar jogos educativos, simulações, experiências imersivas que tornam o aprendizado mais divertido e estimulante. Eu vi uma reportagem sobre uma escola que usa realidade virtual para levar os alunos para dentro dos livros de história, sabe? Eles visitam a Roma Antiga, participam de batalhas medievais. É incrível. E isso é só o começo. Com a IA, as possibilidades são infinitas. Mas com tanta tecnologia, como a gente garante que a gente não perca de vista o lado humano da educação? A relação entre professor e aluno, a troca de experiências, a empatia. Esse é o grande desafio, né? A gente não pode deixar a tecnologia nos desumanizar. A IA tem que ser uma ferramenta a serviço da educação humanizada, que coloca o aluno no centro do processo. O professor continua sendo maestro dessa orquestra, né? Aí é só um instrumento. Exatamente. A IA pode ajudar o professor a conduzir a orquestra de forma mais eficiente, mas a sensibilidade humana, a criatividade, a paixão pelo ensino, isso não tem substituto. E como a gente pode preparar os professores para esse futuro da educação com IA?
O que eles precisam aprender para usar essa tecnologia de forma crítica e consciente. A formação dos professores é fundamental. Eles precisam ter acesso a treinamentos, a recursos que os ajudem a entender e usar a IA de forma estratégica. E não só os professores, né? Os alunos também precisam ser preparados para esse novo mundo. É verdade. A gente precisa ensinar as crianças e os jovens a usar a tecnologia de forma responsável, ética e criativa. A desenvolver o pensamento crítico, a saber filtrar as informações, a questionar o que a IA apresenta. É um desafio e tanto, mas acho que a gente está no caminho certo. A educação está se reinventando e a IA tem um papel importante nesse processo. E para a gente continuar essa conversa, que tal a gente pensar em alguns cenários para o futuro da educação com IA? Adoro pensar no futuro. Que tal a gente imaginar como vai ser a sala de aula daqui a 10, 20 anos? Pera lá. Então, imaginando a sala de aula daqui a uns anos, o que você acha que vai ser diferente? Eu acho que a gente vai ter um ensino muito mais personalizado, sabe? Cada aluno com seu próprio ritmo, seus interesses. Tipo um plano de estudo sob medida, né? Isso. E aí ajudando a identificar as dificuldades de cada um, oferecendo atividades e conteúdos específicos para cada necessidade. Aí seria como um super professor particular acompanhando cada aluno de pertinho. Que legal. E será que ainda vai ter prova com todo mundo respondendo as mesmas questões? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que as provas tradicionais podem acabar, viu? É mesmo. A avaliação vai ser mais contínua, mais personalizada, acompanhando o progresso de cada aluno ao longo do tempo. Nossa, parece que a gente está falando de um futuro bem diferente, né? E o professor, como é que fica nesse cenário todo? O professor vai continuar sendo fundamental. Só que em vez de estar preso a tarefas repetitivas, ele vai poder se dedicar a atividades mais criativas, mais estratégicas. Tipo o quê? Assim, um mentor, um guia, um facilitador. Ele vai ajudar os alunos a conectar os conhecimentos, a desenvolver projetos, a pensar fora da caixa. A gente precisa de alguém para nos inspirar, para nos desafiar, para nos mostrar os caminhos, né? Com certeza, o professor vai continuar sendo a alma da sala de aula. A pessoa que desperta a curiosidade, a paixão por aprender. Nossa, parece que o professor do futuro vai ser tipo um maestro, conduzindo a orquestra da IA e dos alunos. É uma ótima analogia. A IA vai ser uma ferramenta poderosa nas mãos do professor. Mas a sensibilidade humana, a empatia, a capacidade de inspirar, isso não tem substituto. É verdade. Mas, e a gente garante que essa revolução tecnológica na educação beneficie todo mundo. E não só uma pequena parte da população. Essa é uma questão fundamental. A gente precisa garantir que a IA seja uma ferramenta de inclusão e não de exclusão. A gente não pode deixar a tecnologia aumentar a desigualdade. Exatamente. Para isso, a gente precisa investir em políticas públicas que garantam o acesso universal à internet e à tecnologia, capacitar os professores para usar a IA de forma crítica e consciente e desenvolver plataformas e softwares de IA que sejam acessíveis a todos. A gente precisa garantir que todos tenham a oportunidade de aproveitar os benefícios da IA na educação. Com certeza. E acho que a gente precisa ir além de garantir o acesso à tecnologia. A gente precisa repensar a própria estrutura do sistema educacional, sabe? A gente precisa ter coragem de romper com os modelos tradicionais e construir uma educação mais inovadora, mais justa, mais conectada com os desafios do século XXI. E a IA pode nos ajudar a fazer isso. Ela pode nos ajudar a criar um sistema mais flexível, mais personalizado, mais centrado nas necessidades dos alunos. É verdade. A IA tem um potencial enorme para transformar a educação. Mas, no final das contas, a gente precisa lembrar que a tecnologia é só uma ferramenta. O que realmente importa é como a gente usa essa ferramenta para criar uma educação melhor para todos. É isso aí. A gente precisa usar a IA com sabedoria, com ética, com o objetivo de construir uma educação mais humana, mais justa, mais significativa para todos. E a gente não pode esquecer que a educação é um processo em constante transformação. A máquina de ensinar do futuro vai continuar evoluindo, se adaptando às novas realidades. E a gente vai continuar acompanhando essa jornada, trazendo as novidades, as reflexões, as provocações. E a gente quer ouvir vocês também. O que vocês esperam da educação do futuro? Deixem seus comentários, suas ideias, suas dúvidas nas nossas redes sociais. E para quem quiser se aprofundar nesse tema fascinante, a gente vai deixar alguns links e dicas de leitura na descrição do episódio. Valeu, gente. Foi um prazer mergulhar nesse tema com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.